Vamos estudar então a função composta. Mais uma vez, para definirmos a composta de duas funções, vamos precisar de definir não só a sua expressão analítica, como o seu domínio. E desta vez, ambas vão dar um bocadinho de trabalho. Bem, como é que se faz a expressão da função composta de duas funções? Como é que se faz, por exemplo, a composta que normalmente se representa por o O, este O que se lê F após G? Está bem? Como é que se faz para calcular a expressão analítica? Basta começarmos por meter a expressão da função f dentro da função g, desculpem, por isso é que é f após g. Primeiro faz-se a g e depois é que se faz a f. E então substituímos essa mesma função g de x dentro da função f. Isto agora pode parecer muito esquisito, mas vale vermos um exemplo em como definir aqui a função f após g. Portanto, neste caso temos aqui duas funções, ambas de domínio R exceto qualquer coisa, neste caso R exceto 9 e esta será R exceto 0, o domínio da função G. Como é que se calcula f após G? Faz-se f de G de x. Neste caso, começamos com a função G, está bem? É f após G. A função G vale 4 sobre x ao quadrado. Agora o que é que eu vou fazer? Começo pela função de dentro, eu vou à função f e onde estiver o x, eu vou substituir por esta expressão que está aqui. Portanto, ficará 2 vezes 4 sobre x ao quadrado a dividir por 4 sobre x ao quadrado menos 9. Então fica 8 sobre x ao quadrado e 4 menos 9 sobre x ao quadrado dividido por x ao quadrado, isto passando ao mesmo denominador. E agora fazendo a regra do pneu, em cima fica 8 sobre x ao quadrado, isto é, os do meio multiplicam e vão para baixo, os dos extremos multiplicam e vão para cima. Fica 4 menos 9x ao quadrado sobre x ao quadrado. E estes dois até cortam, que é ótimo. Portanto, fica uma expressão muito mais simplificada. 4 menos 9x ao quadrado. Agora imaginem que vocês queriam não definir esta, mas definir a g após f. Está bem? Só para vocês verem a diferença entre uma situação e outra. Vou tentar não misturar aqui as duas funções. Então, desta feita, começamos com a função f. E a função f é 2x sobre x menos 9. E agora vou à função g, ao sítio onde está o x, e troco por esta expressão toda. Então fica 4 sobre 2x sobre x menos 9, tudo ao quadrado. E agora posso voltar aqui a simplificar esta expressão. Fica 4 sobre 4x ao quadrado. Aqui embaixo é um caso notável. Quadrado do primeiro, isto é 18, muito mal. Está mal escrito, não se percebe nada. Eu já apago isto. Então fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E agora este 4 podemos meter 4 sobre 1 para podermos aplicar novamente a divisão de frações. Em baixo fica 4x ao quadrado, em cima fica 4 a multiplicar por aquela expressão toda. Podemos aqui voltar a simplificar qualquer coisita e ficamos com x ao quadrado menos 18x mais 81 sobre x ao quadrado, e cá está definida a expressão analítica desta feita da função g após f. Está bem? Eu resolvi fazer as duas para vocês verem a diferença entre uma situação e outra e como é que se procede em cada caso. Claro que, para além da expressão analítica, precisamos de domínio. E aqui vamos ter um bocadito mais de trabalho também. Portanto, a função composta dá um pouco de trabalho a resolver. Como é que se faz o domínio da função composta? O domínio da f após g é o domínio da g, interseção com a g pertencer ao domínio da f. Eu até costumo dizer assim: x pertence ao domínio da segunda e a segunda função pertence ao domínio da primeira. Mais uma vez eu vou fazer para as duas situações para isto se tornar mais claro. Portanto, x pertence ao domínio da segunda e a segunda função pertence ao domínio da primeira. Ou então, x pertence ao domínio da de dentro e a de dentro pertence ao domínio da de fora. Vamos ao exemplo em causa. Vamos começar aqui pelo domínio da f após g. Então, o domínio da f após g será x pertence a R, tal que x pertence ao domínio da segunda e a segunda pertence ao domínio da primeira. Agora vamos trocar isto pela informação que nós temos sobre cada função. O domínio da g era R exceto 0. A função g é 4 sobre x ao quadrado, que tem que pertencer a R exceto, eu creio que era 9. Vamos confirmar. 4 sobre x ao quadrado pertence a R exceto 9.
Então, R exceto 9. Mal tenho espaço para escrever isto tudo. Agora, o que é que eu vou ter que resolver? Daqui só quer dizer que temos que tirar o ponto zero do domínio. A segunda expressão, temos uma equação para resolver. Porque se aquela expressão toda pertence a R exceto 9, se isto pertence a R exceto 9, quer dizer que o 4 sobre x ao quadrado tem que ser diferente de 9. Ou seja, até vou resolver com o igual e depois tiro a solução. Como é que se resolve uma equação deste género? Passamos tudo para um lado, isto são as equações fracionárias, racionais neste caso, passamos tudo ao mesmo denominador e depois metemos parte de cima igual a 0 e parte de baixo diferente de 0. 4 menos 9x ao quadrado é igual a 0 e x ao quadrado diferente de 0. Resolvendo esta aqui é super simples, é só passar o 4 para o outro lado, menos 9 a dividir, dá x igual a mais ou menos raiz de 4 nonos. Porque o 4 passa para ali a subtrair, o menos 9 passa a dividir e dá 4 nonos. E depois é só fazer mais ou menos a raiz quadrada. E no outro dá x diferente de 0. Ou seja, aqui dá mais ou menos 2 terços e x diferente de 0. Ou seja, que pontos é que eu vou ter que tirar aqui daquela segunda expressão? Portanto, por um lado, na primeira eu tenho que tirar o zero. Na segunda, depois de resolver esta equação, descobri que os pontos que eu tenho que excluir são o 2 terços e o menos 2 terços. Então, no fundo, dá R exceto todos os pontos que eu tive que excluir. R exceto o menos 2 terços, o 0 e o 2 terços. Cuidado que há muita gente que também tira aqui o 9. Não façam isso. O 9 serviu para chegarmos a estes dois valores, está bem? Porque não, o objetivo sempre é ter x igual ou diferente de uma determinada expressão e não uma coisa deste género. Por isso é que o domínio da função composta dá um pouco de trabalho. Mais uma vez, para uma questão de clarificar isto, eu vou também resolver o domínio da função g pós f. Portanto, o domínio da g pós f será x pertence a r, tal que x pertence ao domínio da segunda função, que agora é f, e f de x pertence ao domínio da primeira, que agora é g. Portanto, no nosso caso será x pertence a r, tal que x pertence a r exceto 9, e aquela função que era 2x sobre... está aqui em cima. 2x sobre x menos 9. 2x sobre x menos 9 pertence a R exceto 0. R exceto 0. Então agora que equação é que eu tenho que resolver? Tenho que ver quando é que esta expressão aqui é diferente de 0. Em cálculos auxiliares eu resolvo o igual. Já está tudo simplificadinho. Fica 2x igual a 0 e x menos 9 diferente de 0. Nem é preciso passar nada para o outro lado. Fica x igual a 0 e x diferente de 9. Ou seja, o ponto que temos que excluir é o 0. Então o domínio desta composta dá R exceto o ponto 9 da primeira expressão. E daqui também nos deu 0. É uma coincidência. Exceto 0 e 9. Tá, e agora podíamos meter o resumo desta coisa toda. Eu vou, por exemplo, fazer o resumo para a f após g. A f após g, o domínio era R exceto menos 2 terços, 0 e 2 terços, que vai para R, que a cada x faz corresponder a sua expressão. Que deu, há pouco, então vou falar da f após g, deu-nos 8 sobre 4 menos 9x ao quadrado. 8 sobre 4 menos 9x ao quadrado. Isto está feito. Pronto, também podíamos fazer isto para g após f. Ia dar. Era quase a mesma coisa. Está bem, é só pegar nesta informação. Mais uma vez, eu resolvi pegar em exemplos um bocadinho mais complicados. Porque, reparem numa coisa. Só para fazer aqui um pequeno apanhado do que é que pode acontecer em termos de domínio. Porque a expressão, mais uma vez, a expressão é daquelas coisas que é uma questão de hábito. Depois vocês fazerem 2 ou 3 expressões, percebem o princípio. Não é propriamente na expressão analítica que está o problema. Quando vocês fazem o domínio de uma composta, há 3 situações no fundo que podem acontecer. Aqui dá x pertence a qualquer coisa, aqui pouco interessa, já está o x isolado, e depois aqui temos uma função, que é a segunda, que pode pertencer a 3 situações diferentes. Se for a R, não há nada a resolver. Está bem? Não temos que fazer nada, só temos no fundo de considerar este ponto aqui, que não foi o que aconteceu nos nossos exemplos. Nos nossos exemplos era sempre R exceto uns valorzitos. E aqui o que é que temos que fazer? Temos que resolver equações. Se por acaso em vez de ser aqui um valor fossem 2, teríamos que resolver 2 equações e retirar esses mesmos pontos do domínio. Está bem? Não foi o caso, não compliquei assim tanto a expressão, mas pode acontecer. E também pode ser, por exemplo, um intervalo.
de menos infinito até 3. Imaginem que era uma coisa assim. Como é que se resolvem estas situações? Aqui, em cálculos auxiliares, resolve-se a equação em que o g de x tem que ser menor ou igual do que 3, neste exemplo. Portanto, aqui o que gera são inequações. É óbvio que os melhores casos são logo o primeiro, em que não há nada a resolver. Tá? Outra coisa que também já vi volta e meia perguntarem é: imaginem que vos pedem para calcular num ponto específico o que é o f após g de 3, por exemplo. Fazem f de g de 3. Calculam primeiro o g de 3, até podem fazer isto em cálculos auxiliares, e depois imaginem que o g de 3 deu-vos 7. Então têm que calcular o f de 7 e depois substituir na função f. Se forem pontos específicos, a coisa não dá assim muito trabalho. De facto, o que normalmente eu tenho visto em perguntas de testes é o professor dá duas funções e pede-vos para vocês definirem a função g após f. E aí, quando vocês definem uma função, têm que calcular não só a sua expressão analítica como o seu domínio e depois fazer aquele resumo naquele quadro. Últimas considerações que eu gostaria de fazer sobre as funções, a função composta. O conceito de função permutável. Ou melhor, duas funções são ditas permutáveis se o f após g for igual ao g após f. Em tudo. Em domínios e em expressões. Não basta só ser o domínio igual, ou não basta só ser a expressão igual. Tem que ser mesmo tudo. As funções que nós estudámos há pouco não eram permutáveis logo pelos dois motivos. Nem os domínios davam iguais. Está bem, um era r exceto 0 menos 2 terços e 2 terços e a outra era r exceto 0 e 9. Não tinha nada a ver logo nos domínios e a expressão também não tinha nada a ver uma coisa com a outra. No entanto, se vos perguntarem, derem duas funções e perguntarem, verifique se estas funções são permutáveis, já viram a trabalheira que temos que ter. Calcular as duas compostas, com domínios e com expressões. Está bem? Portanto, este é o último conceito. Na próxima aula vamos começar com o estudo da função inversa, para depois finalmente concluirmos a parte de funções com as funções com radicais, com raízes. Tá? Estuda isto.